Contabilidade é o tema principal do vídeo de hoje, mas o tema específico, continuando os assuntos sobre balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil, na verdade é a principal, ou uma das principais demonstrações contábeis dentro da contabilidade. E hoje quero trazer comentários sobre o passivo circulante, não circulante também. Na verdade, o passivo como um todo, passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido. O livro que eu utilizo para produzir esses conteúdos, o livro-texto que eu uso como base para me ajudar a construir esses conteúdos de contabilidade básica, que é esta playlist de hoje, né, na contabilidade, é este aqui do Marion, Contabilidade Básica. Inclusive, foi o livro que eu utilizei na disciplina de contabilidade básica na faculdade. A maioria das faculdades utiliza esse livro, ou muitas delas, né? Então, sobre o tema... ficando meio engripado. É sobre passivo circulante. Antes mesmo de ler o texto e trazer essas informações aqui, passivo circulante, vamos pensar pensar mesmo sem olhar o conceito em si, mas o que é o passivo dentro da empresa. Porque nos vídeos anteriores, se você estiver acompanhando, percebeu que eu já falei sobre o ativo também. O passivo, se o ativo são os bens e direitos, como eu já disse no último vídeo, uma empresa também, ela possui dívidas, né? Ela possui contas, ela tem dívidas, né, com terceiros. E isso, na verdade, é o que compõe o passivo. Então, essas obrigações com terceiros são as contas que movimentam o passivo. Então é isso, passivo de modo geral, de forma bem simplificada, representa as obrigações. Lembrando que estou falando do balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil obrigatória, inclusive, para todas as empresas. E o balanço patrimonial, o que ele evidencia, ou seja, o que ele mostra, o que está ali apresentado. São todos os bens, todos os direitos e obrigações que compõem, que configuram ou que compõem uma empresa, né? O que mais? Deixa eu ver, então, sobre o conceito em si. O passivo. O passivo, então, ele é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. Nos vídeos anteriores, para o ativo, eu fiz questão de gravar um vídeo específico para o ativo circulante e para o ativo não circulante. Se a gente pensar de modo popular, vamos dizer assim, no termo passivo circulante e passivo não circulante, agora que você já sabe que passivo são as obrigações que a empresa possui, que compõem o seu patrimônio, porque patrimônio é composto de bens, direitos e obrigações, como eu já disse, né? Mas é bom sempre refrisar. É bom sempre reforçar, na verdade, frisar isso, né? Então, passivo circulante, se pensar na palavra em si, circulante, é alguma coisa que circula, né? Algo que está sempre ali. No ativo, isso também faz sentido, né? É aquela parte dos bens e direitos que estão sempre em circulação constante ali, o capital sendo transformado no produto final, no serviço final, enfim, que faz parte da operação da empresa. E no passivo não é diferente. A gente também já gravei um vídeo específico dizendo que a diferença entre aquilo que é circulante e o que não é circulante é que o circulante são nesse caso estamos falando de passivo, que são as obrigações, então são todas as obrigações exigidas no período de um ano. E aquelas que não são exigidas no período de um ano, que estão acima de um ano, pertencem, então, ou devem ser classificadas. As movimentações do patrimônio no caso de obrigações, devem ser movimentadas e alocadas ou escriturada, vamos dizer assim, no passivo não circulante. Mas qual que é a definição ou o que esse autor traz sobre isso, que são textos bem pequenos, tá bom? Então, o passivo circulante, veja bem, evidencia todas as dívidas com terceiros, como eu já disse, que serão pagas a curto prazo, ou seja, num período de até um ano. Dívidas com fornecedores, aqui ele começa a trazer alguns exemplos de contas que são movimentadas, né? Então, por exemplo, dívidas com fornecedores de mercadorias. Então, uma empresa, quando ela adquire bens de fornecedores, esta conta de fornecedores, se tiver que ser paga até um ano, deve estar, né, categorizada dentro do fornecedores de mercadorias, por exemplo, ou no passivo circulante. Outras contas, salários a pagar, essa sempre estará no passivo circulante, ou melhor dizendo, na maioria das vezes. Por quê? Porque, pensando em folha de pagamento, né, porque a maioria ou todas as empresas realizam pagamentos todos os meses, então por isso que geralmente é passivo circulante. Impostos a pagar também, porque a maioria deles
ou muitos deles têm uma data específica para se recolher esse tributo, né? Às vezes dia 20, enfim, dentro do próprio mês. Empréstimos bancários a pagar, e nesse caso aqui pode ser que sejam empréstimos bancários também que possa ser categorizado no passivo não circulante por conta de ser do longo prazo. Mas nesse caso ele está dando um exemplo de empréstimo no curto prazo, passivo circulante. Encargos a pagar. Então, etc. São muitas contas, né? E aqui ele traz esses exemplos. Então, repetindo, passivo circulante, aquelas contas, aquelas obrigações, aquelas dívidas que a empresa tem com terceiros, que precisam ser, que são exigidas, na verdade, né? São exigidas no período de até 1 ano. Passivo não circulante. Este grupo é composto principalmente do exigível a longo prazo ELP, que compreende as obrigações com terceiros que serão liquidadas no longo prazo. As dívidas a longo prazo normalmente se referem aos financiamentos obtidos junto às financeiras e bancos de desenvolvimento e de investimento. Então, no passivo circulante, quase sempre realmente você tem esses financiamentos, né, com bancos que ultrapassam esse período de 1 ano, por isso são classificadas assim. E por fim, o patrimônio líquido, que ainda compõe, né, o passivo, na verdade, ele é composto por passivo mais PL, né? Então, ou passivo e PL. E o que é o PL? O que é o patrimônio líquido? PL é a abreviação de patrimônio líquido. Eu já fiz vídeo específico sobre isso, que o passivo ele tem uma parte que ele é, na verdade, dividido da seguinte maneira. Tem o passivo exigível e o passivo não exigível. O passivo circulante e não circulante, essa parte do passivo que eu estou mencionando no texto até agora, faz parte do que os livros, na verdade, colocam em seu texto, né, como passivo exigível. Ou seja, por exemplo, o fornecedor ele vai exigir essa dívida, né? Que para ele, na verdade, é um direito, ele vai exigir. Então, ele tem o direito de exigir. Enquanto que o patrimônio líquido não é exatamente assim. É uma dívida, sim, é uma dívida com terceiros, ou seja, com os proprietários, né, com os sócios, enfim, é uma dívida de capital próprio, mas não é exigível. Ele não tem esse direito de exigir tudo que ele coloca ali. Por isso que se diz que patrimônio líquido é não exigível. E o que é que o livro do Marion traz exatamente sobre patrimônio líquido para finalizar o vídeo de hoje? O patrimônio líquido demonstra o total de recursos aplicados pelos proprietários na empresa. As aplicações dos proprietários normalmente são compostas de capital e lucros retidos, ou seja, a parte do lucro não distribuída aos donos, mas reinvestida na empresa. Conforme a legislação brasileira, o patrimônio líquido é dividido, além do capital social, em reservas. Aqui ele começa a dar os exemplos das contas e as divisões do PL. Destinos específicos para o lucro não distribuído e outros itens. Entretanto, para a simplificação contábil, o ideal é ver o patrimônio líquido como investimento dos donos da empresa. Em outras palavras, quanto os proprietários aplicaram na empresa. Beleza? Então esse foi o tema do vídeo de hoje, essa diferenciação que existe no passivo, tanto passivo circulante como passivo não circulante e o próprio PL. Deixa eu ver o próximo tema já para eu tentar adiantar alguma coisa. Bom, no próximo vídeo, deixa eu mostrar como é que é então a composição de um balanço patrimonial depois de ter feito essas explicações aqui. Olha só. Então, para quem nunca viu um balanço patrimonial, essa é a divisão. Então, ativo, que representa os bens e direitos de uma empresa, e o passivo, que representa as obrigações que uma empresa possui em relação ou com outros envolvidos, né? E lembrando que este lado aqui da empresa, porque tem que lembrar uma coisa, dívida não é problema. O que é problema é a quantidade dessa dívida. Isso sim é um problema, mas ter dívidas não é um problema. Muito pelo contrário. E isso fica provado no próprio balanço patrimonial. Por quê? Porque para que haja ativo, ou seja, para que haja bens e direitos, é preciso ter uma dívida. É preciso, seja de uma dívida de terceiros, ou seja, uma dívida de capital próprio dos sócios, porque o dinheiro ou capital investido é dos sócios que eles investiram numa empresa. Então,
ter dívida não é um problema. O problema está na quantidade, na proporção, na relação que existe, né? Mas que é assunto de uma outra playlist. Mas então aqui nós temos então os bens e direitos no ativo e as obrigações. E pensando dessa forma de que dívida não é um problema, tem que se levar em consideração de que tudo que compõe o passivo e o PL, na verdade, são as origens de capital. E enquanto que o ativo são as aplicações. Por quê? Como eu bem disse, para que haja uma aplicação, tem que ter havido uma origem, seja de terceiros ou seja do capital próprio. Beleza? Então eu fico por aqui nesse vídeo e no próximo trarei um tema sobre o resultado de exercícios futuros. Eu acho que esse foi extinto, então talvez eu já fale sobre as principais deduções do ativo e do patrimônio líquido. Valeu!